Não importa se você gosta de música, não importa se você ouviu ou não as músicas do Michael Jackson, não importa se você nunca dançou uma música dele. Se você viveu na Terra, você sabe quem foi Michael Jackson. Mas existe uma pergunta muito mais assustadora do que quem foi Michael Jackson. A pergunta por que é que milhões de pessoas se identificam com ele sem perceber? Ele foi objeto de um filme, agora há pouco, a respeito de sua vida pessoal, e mostrou muitos detalhes que talvez nem todas as pessoas conhecessem. Eu não estou aqui para defender aquilo que ele produzia como arte. Eu até desconfio que existe ou existia algo de oculto ou de ocultismo nas músicas dele. Não vou entrar nesse mérito, mas há coisas que a gente pode enxergar na vida desse personagem. E eu quero trazer isso para você. E talvez esse filme sobre a vida dele vá revelar algo que eu considero muito, mas muito perturbador. E vou começar dizendo que você pode estar vivendo emocionalmente como Michael viveu. Você pode estar escondendo feridas exatamente como ele escondeu. Você pode estar tentando conquistar amor, reconhecimento através de performance. E eu falo isso para pessoas, inclusive, que são cristãs assíduas, praticantes e frequentadoras de igreja. Mas talvez exista dentro de você uma criança ferida, abandonada e sufocada. Enquanto por fora você sorri, trabalha, canta, prega, posta versículos e finge estar bem. A verdade é que o problema não é apenas a dor. O problema é quando a dor se torna tão comum para você que ela se torna a sua identidade. E é aqui que esse filme deixa de ser sobre o Michael Jackson, um astro da música, e começa a ser sobre você. O mundo todo viu aqueles passos que ele dava dançando, mas Deus via uma criança implorando por reconhecimento, por amor. O mundo viu aplausos. Deus viu o mundo tentando provar que merecia existir. Enquanto o mundo inteiro via genialidade, talvez o céu tenha visto um coração completamente esmagado. E eu não vou fazer julgamento religioso vazio. E também peço que ninguém faça isso. É preciso lembrar de uma verdade bíblica, que é brutal. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Era comum as pessoas olharem para Michael Jackson e ver extravagância. Talvez poucos olharam para ele e enxergaram um padrão antigo, que já é registrado na Bíblia, e é humano, muito comum. Que padrão é esse? O padrão da criança rejeitada, tentando desesperadamente conquistar a aprovação. Isso foi exatamente o que aconteceu com Saul, o primeiro rei de Israel. Saul começou pequeno, inseguro, quando era para ser coroado, reconhecido, se escondeu no meio das bagagens. Mas observe bem, quando o coração não é curado, o poder, como foi o caso de Saul, não resolve o vazio. Saul recebeu um reino, mas continuou emocionalmente escravo. Então, quanto mais inseguro ele ficou, mais ele buscou aprovação, controle e aparência. E a pergunta que eu faço não é isso que muitos fazem hoje? Inclusive, as redes sociais estão cheias de pessoas iguais a Saul. Postam fotos, alguns vídeos, em que são bonitas por fora, mas destruídas por dentro. São obcecadas por aceitação, mas vivem de performance. São dependentes de aplauso, de likes, de comentários. São emocionalmente infantis e, principalmente, são espiritualmente vazias. Michael Jackson talvez tenha sido um dos maiores símbolos modernos exatamente disso, desse vazio espiritual. A infância dele não foi apenas difícil. Michael Jackson foi violentado emocionalmente por um pai que dizia: você só vale se for perfeito. Você só merece amor se impressionar. Você só é digno se performar. É claro que isso destrói uma criança. E muitos cristãos nunca entenderam isso. Existem muitas pessoas dentro da igreja carregando décadas de feridas emocionais, tentando expulsar demônios, enquanto ignoram traumas, ignoram rejeições, ignoram humilhações e abusos que nunca foram trazidos à luz da palavra de Deus, que nunca foram confessados, tratados. E talvez esses demônios que insistem na vida dessas pessoas tenham essas coisas todas como fortalezas, que precisam ser resolvidas, derrubadas. Feridas emocionais ignoradas não desaparecem. Elas se escondem, elas deformam decisões, elas contaminam relacionamentos, elas sabotam casamentos e elas adoecem a alma. É fato que uma criança rejeitada pode virar um adulto controlador, um marido frio, uma esposa carente, um pregador narcisista, um cristão dependente de aprovação, alguém que nunca consegue descansar em Deus, porque quem não aprende a receber amor saudável vai viver de migalhas emocionais. Michael Jackson aprendeu uma mentira mortal.
a de que ele tinha que impressionar todo mundo para ser amado. Essa mentira destruiu Saul. Essa mentira já destruiu muitos líderes. Essa mentira destrói pessoas e famílias até hoje. E talvez esteja destruindo você. Talvez você é muito servil, ou talvez você sirva demais para ser aceito. Talvez você se cale para não ser rejeitado. Talvez você tenha dificuldades em dizer não para se sentir aprovado. Talvez você trabalhe compulsivamente para provar valor. Talvez você já viva cansado tentando agradar todo mundo. Talvez nas redes sociais você posta felicidade, enquanto, na verdade, você sangra em silêncio. Isso não é maturidade, é sobrevivência emocional. E vamos para a Bíblia. Agora observe o contraste com Davi. Davi também foi rejeitado. Quando o profeta Samuel chegou para ungir o rei, ninguém lembrou de Davi. O próprio pai o deixou no campo. Davi conheceu rejeição, mas há uma diferença entre Davi e Saul. Saul buscava identidade na aprovação dos homens, assim como Michael Jackson. Davi se quebrava diante de Deus. Talvez essa seja a receita para você. Inclusive, se a gente avalia a vida de Davi e a vida de Saul, os pecados de Davi foram muito mais graves. Se você sabe disso, ele caiu profundamente, mas ainda assim ele conseguia voltar arrependido. Já Saul preferia parecer correto do que passar por um processo que todos nós temos que passar. Transformação. Saul não queria ser transformado. Ele só queria demonstrar que estava certo, correto, fazendo o que devia ser feito. E nisso existe uma verdade aterradora. Há pessoas dentro da igreja mais parecidas com Saul do que com Davi. Preferem aparência e fogem do arrependimento. Preferem preservar uma imagem, mas não têm vida transformada, não têm transformação. Preferem performance e não quebrantamento. Michael Jackson mudou o rosto inúmeras vezes. E o mundo inteiro zombou dele. Ele foi muito criticado. Mas vamos pensar com honestidade. A sociedade atual faz exatamente a mesma coisa. Vive com filtros, procedimentos, máscaras, personagens, fingimentos e comparações. As pessoas não querem mais ser aceitas, querem ser admiradas. E isso, na verdade, é um sintoma espiritual muito grave. Porque quando alguém perde a capacidade de descansar em quem Deus criou, começa uma guerra contra si mesmo. Michael talvez tenha passado a vida inteira tentando apagar a dor olhando para o espelho. Milhões de pessoas fazem isso hoje. Pessoas que mudam o corpo, mudam o rosto, mudam a personalidade, mudam a voz, mudam opiniões, mudam até valores bíblicos, só para não serem abandonados. Quer um exemplo? Há pessoas que frequentam algumas igrejas só porque fazem parte de um grupo, não consideram aquilo que desagrada a Deus, não dirigem sua vida de acordo com aquilo que no coração deles está sendo trazido pelo Espírito de Deus e que é a verdade. Porque não querem essa transformação, querem só a aprovação. E a transformação de Deus, não tenha dúvida, vai nos colocar em certas circunstâncias de solidão. Mas isso é necessário. E a gente volta de novo para a Bíblia. Existe um outro personagem bíblico chamado Eli. Eli falhou em confrontar o mal dentro da própria casa. Ele era o sacerdote. Tinha que ter dado exemplo com os filhos. E a omissão dele com relação aos filhos destruiu gerações. Ele era ausente em corrigir. E muito provavelmente era ausente em marcar presença. E aí os filhos conheceram apenas o pai sacerdote, não o pai presente. Agora, é fato que muitos pais hoje fazem o contrário do pai do Michael Jackson, que era um abusador. Não são agressivos, mas são ausentes. E a ausência também fere. Uma criança sem validação saudável cresce emocionalmente faminta. E gente emocionalmente faminta vira presa fácil de relacionamentos tóxicos, de manipulação, de vícios, de pornografia, de carência afetiva, de líderes abusivos e de idolatria emocional. Idolatram líderes, colocando eles numa posição em que devia ser a posição de Deus. Eles não entendem a lógica do culto a Deus e acabam, de certo modo, involuntariamente, cultuando homens, cultuando personalidades. É óbvio que não vão encontrar descanso ou cura nessa situação. Agora, vamos observar também o caso de Jonatas, o filho do rei Saul. Jonatas tinha tudo para viver esmagado pela sombra do rei Saul, do seu pai. Mas, diferente do pai, Jonatas não viveu movido por ego e competição. Ele sabia amar, ele sabia honrar e reconhecer valor na outra pessoa, no outro. E isso falta em muita gente ferida. E é claro que não cura insegurança, vira competitivo.
invejoso e controlador. Pessoas feridas frequentemente tentam dominar, manipulam emocionalmente, precisam ser o centro e não suportam ser contrariadas, porque o ego dessa pessoa está sendo usado como um mecanismo de defesa. E esse ego é fortalecido, porque sem esse posicionamento, essa pessoa se sente fraca, quando na verdade a verdadeira fraqueza é a ferida que não foi tratada. E talvez uma das figuras mais fortes para se entender insegurança seja Moisés. Moisés carregava a insegurança profunda. Ele disse para Deus: eu não sei falar. Mas Deus cura. Mas Deus nunca cura alguém alimentando máscaras. Deus confronta, Deus expõe e Deus quebra. Porque não existe libertação sem verdade. E talvez isso seja exatamente o que falta hoje. Verdade. Verdade sobre traumas, verdade sobre orgulho, verdade sobre carência, verdade sobre manipulação emocional, verdade sobre pais que feriram, verdade sobre feridas escondidas atrás da religião. Há cristãos dando ordens para que demônios saiam, tentando expulsar demônios, sem expulsar mentiras emocionais que acreditam desde a infância. Um exemplo de mentira emocional: eu não sou suficiente. Eu preciso agradar para ser amado. Eu preciso ser perfeito. Se eu olhar, ninguém vai me amar. Essa era a doença do Michael Jackson. E a doença de muitas pessoas. Essas mentiras, elas adoecem a alma, adoeceram a alma dele. E uma alma adoecida pode destruir casamento, destruir ministério, destruir filhos, destruir identidade e destruir fé. Michael Jackson transformou dor em arte, mas nem toda dor transformada em talento vira cura. Tem gente talentosa e emocionalmente destruída. E aqui está uma verdade que poucos pregam. Sucesso não cura abandono. Dinheiro não cura rejeição. Fama não cura trauma. E aplausos não curam vazio. Só a verdade confrontadora diante de Deus pode começar a restaurar alguém. Michael Jackson também transformou dor em culto a uma imagem de perfeição impossível de ser alcançada e completamente diabólica. Isso era idolatria. Podemos estar idolatrando essa coisa estranha dentro de nós. Entenda, tudo isso é movido pelo Senhor das dores, aquele que provoca dores, mas não traz cura. Aquele que habita no profundo das mágoas. Até promete cura, mas ele não tem esse poder. Michael foi, infelizmente, sepultado nessa triste condição. É muito triste, mas a realidade é exatamente essa. E nós temos de enxergar a lição que vem dessa experiência e desse trauma que foi a vida dele. Uma coisa que nós temos que entender também é que o Evangelho não é uma maquiagem emocional. O Evangelho não é performance religiosa. O Evangelho é morte do falso eu. Cristo não veio apenas melhorar comportamento. Ele veio restaurar a nossa identidade. E por essas coisas, muitos nunca crescem espiritualmente. Porque querem bênçãos sem confronto, cura sem arrependimento e promessa sem transformação. E talvez a pergunta mais importante do filme que retrata a vida dele não é quem foi Michael Jackson. Talvez seja o que existe dentro de mim que também está gritando por reconhecimento, por amor, por aprovação e por cura. E se você não confrontar isso, se você não resolver isso, você vai passar a vida inteira tentando preencher com pessoas, sucesso, aparência, sexo, consumo, religião e validação. Um vazio é o que você vai encontrar. E esse vazio só pode ser tratado quando a verdade do Evangelho entra. Entenda, a criança ferida, ignorada hoje, será o adulto sabotado amanhã. Talvez o teu pai ou a tua mãe tenha te ignorado, mas você não pode se ignorar. Você tem que considerar isso e resolver, buscar ajuda. Se na sua igreja não há um atendimento pastoral próximo, que te leve, que te conduza para isso, peça a Deus para te mostrar uma igreja onde isso exista, porque existe. Não se torne o adulto sabotado de amanhã, ou de hoje, de agora. E talvez Deus até esteja permitindo que você veja esse vídeo com essa história para ouvir e perceber que ainda existe cura possível, mas a cura começa quando essa coisa toda, esse auto-engano, termina. E talvez também Deus esteja arrancando de você hoje a máscara que você passou anos defendendo. Talvez você tenha aprendido a sobreviver, se posicionando como vítima, como coitado, como rejeitado, mas nunca aprendeu a ser curado. Aprendeu até a parecer forte, mas não a ser restaurado. Aprendeu a impressionar pessoas, mas nunca permitir que Deus tratasse suas feridas mais escondidas. Então chega de viver apenas de aparência, chega de alimentar dores em silêncio, chega de repetir padrões que destruíram sua alma
que destruíram seus relacionamentos e estão destruindo a sua identidade. A transformação que Deus quer fazer em você não começa na aparência, começa no coração. Cristo não veio apenas para te fazer frequentar uma igreja, ele veio para libertar você dessa prisão emocional, espiritual e mental que talvez esteja governando sua vida há anos. Percebe que a vida do Michael Jackson é algo muito comum, tão comum que tem algo em comum com você. Mas entenda, para resolver isso é exigido coragem. Tenha coragem. Coragem para admitir suas feridas. Coragem para abandonar o personagem que vive em você e que não é você, e você sabe disso. Coragem para parar de fugir da verdade. Coragem para deixar Deus tocar exatamente na área que você esconde, até de si mesmo. Porque enquanto você proteger as correntes que te prendem, você nunca vai viver a liberdade que Deus preparou para você. E talvez hoje seja o dia de parar de sobreviver e finalmente começar a ser transformado. Que Deus abençoe sua vida. Mande esse vídeo para outras pessoas que você entenda que precisam ouvir essa palavra. Se inscreva no canal, dê um like e veja outros vídeos interessantes e edificantes. Um abraço. You never have nothing.